Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho. Muito obrigado aos inscritos do canal por me ajudarem a chegar a 100 inscritos. Obrigado pelo apoio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os relatos sobrenaturais de um médico brasileiro bem conceituado e idôneo. Não vamos falar o nome dele no vídeo para preservar a sua identidade. Vamos ao vídeo. Eu sou um médico coloproctologista. Minha esposa é uma mulher bem-sucedida profissionalmente. Em uma certa época, nós começamos a orar a Deus para saber para onde Ele queria que nós fôssemos viver, para qual cidade. Eu já era especialista, tinha experiência. Eu trabalhava em um hospital de uma cidade que eu não vou citar o nome. Eu era o proctor referência. Eu tinha possibilidade de trabalhar na França e em cidades grandes do Brasil. Nós começamos a orar para Deus responder para onde nós iríamos. Meu pai me disse, vai para qualquer lugar, menos para Rosário do Sul, que fica no Rio Grande do Sul, porque aqui não tem campo para um proctologista. A cidade é muito pequena. Eu e minha esposa estávamos orando, e a minha mãe tem um grupo de oração, ela e as irmãs da igreja dela. Eu disse para a mãe, mãe, coloque em oração para onde eu tenho que ir. Um certo dia, Deus acordou uma criança de 6 anos, neto de uma das irmãs do círculo de oração. E ele disse que o quarto dele ficou todo iluminado. Ele escutou uma voz dizendo para ele avisar para mim que era para eu ir para Rosário do Sul. Deus falou com uma criança que não me conhecia direito. Aí, essa criança contou para a avó contou para minha mãe e a minha mãe falou para mim. Eu e minha esposa falamos. Deus falou conosco. É para Rosário do Sul que Ele quer que a gente vá. Se eu não fosse, talvez eu não seria o médico requisitado que eu sou hoje, onde vem gente do mundo todo ao meu consultório. Eu fui contra todas as expectativas quando eu disse para o meu pai que eu ia trabalhar em Rosário do Sul. Meu pai colocou a mão na cabeça. Os meus chefes disseram, não vai, é uma cidade muito pequena. Você acredita que uma criança foi tocada por Deus e falou para um médico especialista e aí foi essa decisão tomada? Pois foi exatamente assim. Quando a gente toma as decisões corretas, dirigido por Deus, dá tudo certo na vida. Uma experiência sobrenatural que eu tive foi por volta de 2019, 2020. Eu estava operando. A paciente estava anestesiada do umbigo para baixo. Eu acabei a cirurgia. A paciente estava acordada e conversou comigo. Fica um campo, que é um pano para a pessoa não ficar olhando. Dias depois, ela foi nas revisões. Foi na primeira e eu vi que ela estava incomodada com alguma coisa. Na segunda revisão, ela me disse, doutor, eu tenho algo para lhe dizer. E antes dela me dizer, eu disse assim, eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa. Sim, doutor, eu estou. Estou intrigada. E o senhor vai dizer que eu sou louca. Ela não sabia que eu era evangélico. Ela disse, o senhor estava operando só com o campo separando a gente. Eu não conseguia lhe ver. Só conseguia ver por cima do senhor, por cima do campo. Quando eu olhei para lá, na sua direção, eu olhei alguém em cima do Senhor, com o formato de Cristo,
e com a mão no queixo, lhe olhando todo o tempo. E do ladinho tinha seres que pareciam anjos. Só que eu sou ateia, doutor. Eu não acredito em nada dessas coisas. Só que eu fechei meus olhos e o senhor lembra que uma hora eu falei com o anestesista só para ver se eu estava acordada. E eu fechei e abri os olhos. E todo o tempo aquele ser estava parado e olhando o senhor para baixo. Então eu disse para ela: não foi ilusão. Esse é o meu amigo que eu convido todos os dias para participar das minhas consultas e das minhas cirurgias. Eu não consegui ver ele, mas Deus tem algo com a senhora, para a senhora crer e para a senhora confiar. Essa senhora é minha paciente até hoje. E a outra experiência que eu tive foi uma experiência muito pesada, quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre, só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás, em 2003. Me chamaram em uma madrugada. Estava com a minha equipe. Eu era ainda residente. E sabe quando tu tá na juventude, que tu fica um pé na igreja e outro no mundo, que todo mundo passa? Eu nunca saí da igreja, mas sabe aquela convicção que tu acaba perdendo? E aí chamaram para uma emergência. Desceu um monte de gente para lá, para reanimar o paciente. Tinha um monte de residente. Lá tinha uma briga que quem chegava primeiro, ou os residentes da clínica ou da cirurgia, é que ia reanimar o paciente, para aprender a reanimar. Tinha umas 10 pessoas no quarto com as enfermeiras, e tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra mundial. Se não reanimar em 30 minutos, não tem mais o que fazer. O paciente foi reanimado por 30 minutos e quem tinha chegado primeiro era eu, primeiro que os outros. Então, quem mandava na situação era eu. Nessa situação, quem chega primeiro é quem comanda. Tinha o pessoal da enfermagem ajudando, um massageando, outro faz adrenalina. Quando bateu 30 minutos, eu disse: vamos tentar mais um pouco. Tem que obedecer quem está no comando. Resumo, nós fomos até 45 minutos e o homem não voltou. E esse paciente foi a minha equipe que tinha operado. E a gente ia dar alta no outro dia. Ele tinha câncer de pâncreas e avisamos para a família que ele ia ter alta no outro dia. O homem morreu. Aí quando acabou eu disse: tira os equipamentos e guarda as coisas. Daqui a pouco, esse homem começou a se retorcer na cama. Nós médicos somos céticos, porque existe umas miocronias involuntárias, que são os movimentos, que pode a pessoa estar morta e eventualmente acontecer. E a gente médico procura explicação para algumas coisas, mas às vezes não tem. E isso aconteceu comigo, e me fez eu entrar para os trilhos. Só que ele começou a se mexer um pouco mais, e começou a fazer uns movimentos de se retorcer, e uns grunhidos. Resumo da obra: 3 e pouca da madrugada, aquele quarto se esvaziou rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão. Tinha 6 pacientes no quarto. Era um quarto do SUS, um quarto grande, e só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu, porque o negócio ali era comigo. Eu não tenho por que inventar nada. Até meia luz ficou no quarto. Caiu uma fase da luz. Filme de terror. E eu consegui com os meus olhos quase que ver.
vamos chamar de espíritos maus, buscando a alma daquele homem, e saindo pelo quarto, vi eles escuros e aquele homem gritando, urrando como se não quisesse ir para o lugar para onde ele iria. Isso aconteceu comigo no meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Aí eu disse, é comigo, porque Deus não dá uma experiência dessa sem um propósito. Aí foi uma das coisas que me fez dizer, olha, essa vida é passageira aqui. Depois daqui, tudo está recém começando. E eu não consigo entender como é que tem médico que não acredita em Deus. Eu não consigo entender. É impossível tu pensar que tu pode engolir uma coisa e aquilo lá ter uma digestão tão perfeita e não apodrecer dentro, ou eu te beliscar e em milésimos de segundo subir até teu cérebro e vir pelo ramo eferente, te dar uma sensação de dor e fazer todo um processo complexo. É uma coisa tão perfeita que é uma coisa impossível ser obra do acaso. O homem morreu. Depois que aqueles vultos se aproximaram dele, saíram como se fosse por uma janela e levaram a alma dele, buscaram a alma dele, porque a eternidade é uma realidade. Alma e espírito são eternos e é aqui nessa terra que a gente decide tudo. E quando eu tenho oportunidade de falar de Deus para alguém, eu falo. O que você achou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Fique com Deus.